Entrevista realizada com Ida e Ricieri Malacarne, por André Luiz Ongaro, no dia 23 de novembro de 2010, em Formosa do Sul, às 20h30. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, vamos fazer a identificação de cada um. Eu gostaria que a senhora falasse o nome completo e a data de nascimento. O nome completo que nem o dia assim ou completo? O seu nome completo. De Porque meu nome é Ida Maria Serraglio Malacarne. Assim o senhor quer? Isso. E a data de nascimento? Dia 21 de março, De que ano? do 1925, E a senhora é nascida em que lugar? município de Erechim. Acho que Marau. Não. Ah, é Marau mesmo. Porque Eu Erechim vim com depois 40 viemos. dias de lá de Marau mesmo. Marau. E daí depois a senhora foi morar onde? Daí viemos para Maravilha Erechim, vim Azul. junto com os pais, né? Da família. Mas pertencia a Erechim. Município de Erechim. E o lugarzinho onde o pai foi morar era Barra do Rio Azul. Qual o nome dos seus pais? José Serralho e Antônia Gaspari. E qual era a ocupação deles no Rio Grande? A ocupação deles era trabalhar. Agricultor. Agricultor, assim. Criava bastante suíno, naquela época era em quantidade, né? Vaca de leite, fazia queijo, vendia manteiga, fazia um pouco de tudo, roça. E lá não se criava porco com ração, se criava com mandioca, raiz de mandioca, né? Batata doce e milho em grão, entrava dentro espiga, só tirava a paia, botava o milho e espiga assim, os porcos se desbuiava por conta. E fazia aquela encerra na terra, né? Segurava os porcos, por exemplo, 2 meses fechado na terra, assim, tu tratava fora. E depois daí a gente recolhia 1 mês num chiqueiro, assim, e tratava, que daí o porco se limpava e depois vendia. Mas não vendia porco, a gente carneava, vendia carne sozinha, vendia banha à parte, e a maioria das coisas ficava esbanjada, porque carne a gente vendia muito pouco, porque todo mundo tinha, né? E não tinha nenhum frigorífico, não tinha nada. Só a banha, e carregava com aquelas latas no burro, com a gangaia, 2 latonas grandes dentro, mais ou menos dava aqui uns 50 quilos cada uma. Como é que se dizia aquela coisa? Eu nem me lembro mais. como é que é. E carregava assim e transportava assim. Ia até Erechim com as mulas de fileira assim, ia umas 20 animais. Eu um piazinho na frente e outro tropeiro atrás, ia tocando. Não tinha carro, não tinha nada. E o senhor podia falar o nome completo, data de nascimento? Meu nome É, é Ricieri Ângelo Malacarne. Nascido 31 de agosto de 1931. dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto de 1931. E onde que o senhor é nascido? Marau. E vim para Erechim também com... depois viemos de lá, até Erechim viemos com carro, depois onde nós fomos morar, pertencia a Barra do Rio Azul depois, né? Mas fomos morar em Remanso do Tigre. Então nós viemos de Erechim até lá com uma carroça, um burro assim, puxado. E depois de lá, queríamos lá. E qual o nome dos seus pais? A João Malacarne. E a minha mãe, Augusta Francisqueto Malacarne. E eles trabalhavam com o quê? Na agricultura, na roça só. Então é a mesma coisa, criava porco, carneava, vendia banha, e o resto do salame ficava lá tudo, porque ninguém comprava, né? Então a gente vinha para casa da roça, cortava um pé na salame, comia assim, que nem pegar uma espiga de milho.
porque não tinha vender, né? E aquela roçamos lá, então a gente fazia lavagem para os porcos, tudo. E criava as vacas de leite lá, vendia queijo. E trabalhava na roça, vender trigo, então a gente Era plantava bastante trigo. naquela época, o É. mais produto que era mais mais vicioso era o trigo. o trigo. Então nós plantávamos mais trigo, até com a época depois nós compramos uma triadeira, eu ia em volta trilhar para os outros também. Saía depois ali em novembro, que o trigo já começava a estar pronto, e ia até janeiro para terminar, fazer o rodízio longe. Passar por todos os lugarzinhos assim. E como vocês se conheceram? Se conhecemos lá na Barra do Rio Azul, porque a gente ia na missa lá, né? E depois outra, ele morava no Remance, né? E eu tinha um irmão lá, que tinha comércio, o irmão meu. Eu ia seguido lá, né? Até parava lá com ele sempre. E aí foi se conhecendo, até que chegamos, até que casamos, até que chegamos até aqui. Mas para chegar aqui foi falado. E como é que foi essa vinda então para Formosa do Sul? Aqui na Formosa do Sul nós viemos com um carro, um caminhão. Para lá, primeiro nós viemos lá em cima, não. Sim, mas viemos de carro de lá de Erechim, não, mas né? de lá de Erechim, fizemos uma volta, fomos morar em Novo Horizonte, ali perto do São Lourenço ali. E daí ficamos 2 anos lá, que nós tínhamos comprado, eu e o meu irmão, uma colônia junto lá, e ficamos lá, moramos 2 anos lá, fomos trabalhando lá. E então vi que lá era pouco progresso também. Então aqui era puro mato. Então o velho pastre, que era um amigo, um noninho lá, era um amigo meu, caçador, né? O filho dele foi meu compadre no casamento da Vera, mais velha. Então ele queria me vender 2 colônias de terra lá em... Arroio Matão. Não, Arroio Matão, aqui lá de... O Novo Serandinho. Eu acho que foi por aí. Novo Serandinho. Então o velho diz, olha, Malacane, tu me escuta, vai lá na Formosa abrir um loteamento lá. Aí diz, tu compra um lote lá, que ele vinha caçar seguido aqui, a cavalo, né? Então diz, tu compra um lote lá, mais tarde tu bota um bodinho e lá vai se dar bem. Se tu comprar as 2 colônias aí, tá certo que ele me dava, que pagasse quando podia, né? Então diz, mas não é futuro, diz, porque aqui diz, vai ficar assim. Então, digo, vou escutar o velho. Um dia montei de a cavalo um gurinho lá em Novo Horizonte, e saí de madrugada, eu e um outro amigo que tinha lá, batemos aqui perto da noite. Mas era um estradinha de chão assim, e tudo tapado de taquarçu, a gente tinha que vir baixado. Chegamos aqui perto da noite aqui. E tá certo, aquele que tinha abrido o loteamento estava morando ali, lá do rio ali. Quem era esse? Cheguei ali e comprei um lote aí dele. Quem era esse que abriu o Lino loteamento? Samavila. Não, era do Sela primeiro, que nós compramos do Sela. O primeiro lote. A segunda colônia que comprei. Não, depois então, aí eu comprei o lote ali e subi lá em cima. E aí um ano, então, o Sela resolveu vender para o Guerino Samavila, esse loteamento aqui. Então, nós descemos de lá, mas alugamos uma casa ali, no porão agora tem o Gregório morando ali. No porão do João Sela, alugamos lá no porão para vir morar, fizemos a primeira casa ali no lado ali. E ali, mas para fazer essa casa aí, custou porque tinha que vir os pedreiros de Quilombo e puxar a madeira de Novo Horizonte aqui. Tinha botado uma serrariazinha lá em Novo Horizonte, então tratei com um lá em cima para puxar a madeira aqui, então tá preço para puxar toda a madeira para casa. Então tá. E ele fez uma viagem, saiu de lá de madrugada, chegou ali em cima no Santana,
E ali anoiteceu, descarregou ali. Ficou pousando ali numa casa de um vizinho aí, depois de volta de manhã cedo. Depois disse, no outro dia ele vai, carregou de novo, mas bem, quase meia-noite ele saiu de lá. Chegou aqui na boca da noite, porque não tinha estrada, tinha que vir empurrando, tocando, desviando, né? E ali ele chegou aqui, ele me disse, olha, você quer me pagar o que eu fiz até agora? Me pague, senão não venho mais levar até aqui. Disse aí, tal hora de lá, para chegar aqui de noite ainda, disse, e eu vou ter que pousar para ir embora no outro dia, tá? Eu, não, tudo bem. Eu vamos acertar. Então, tu me puxa toda a madeira em Terra Santana, a madeira da casa completa, de 7 por 9 era, né? Então ele disse, se é em Terra Santana, então eu puxo ainda. Depois de lá, digo, me viro. Teve que pegar depois um de quilombo com duas mulas, com a carrocinha. Nós saíamos daqui de madrugada e ela em cima carregava, quando que era meio-dia nós estávamos aqui, voltava depois do meio-dia, só almoçava e voltava depois do meio-dia. E ia lá em cima, carregava a carrocinha de novo, quando que era no escuro, às 8 horas aí, nós estávamos aqui. Então descarregava de noite para amanhã cedo fazer outra viagem. Até que terminei de puxar tudo a madeira, depois então fiz vir os carpinteiros, porque não adiantava mandar vir. E a madeira então tirei aqui no mato, aqui era puro mato, parei até lá no fundo. Tocou cortar o mato para poder construir a casa. Para fazer a casa, teve que arrancar 3 ou 4 tocos, onde que era para fazer a casa, ali do lado ali. E aqui ficou capoeirão, um mato, assim, parei. Até que os caras veio construir, mas quando que eles resolviam ir para casa, era só chuva, chuva, o rio sempre cheio. O que nós fazíamos para eles poderem ir para casa cada 15 dias? Então jogavam uma soga de uns 20 metros lá de lá, tinha um morando lá de lá, pegava a soga, amarrava num palanque lá, e os caras se agrudaram na soga e iam até atravessar o rio. Tomando banho. Tomando banho, para ir se para segurando casa. na soga. Depois, então, na volta, se dava para vir quando que o rio era baixo, tudo bem, só não tinha, fazia a mesma coisa. Mas se fosse bem contado, e depois, então, aí, eu comprei, eu tinha um burro, comprei outro, eu comprava carrocinha, eu tinha que pegar mantimento fora, né, porque tinha que ir em quilombo, pegar o Novo Horizonte, né, assim. Aí comprei um burro, mais um burro e uma carrocinha de 2 animais, assim, com as peiteiras e tudo. Aí, quando que precisava, então eu ia para quilombo, com moagem para mim, para os outros, enchia a carrocinha. Ia lá fora, mas tinha que sair de madrugada, talvez a gente voltava de noite, talvez no outro dia. E uma noite eu digo, vou mais cedo de manhã, eu vou voltar para casa de noite. Quando voltei de quilombo, mas tinha que fazer uma volta lá em cima, para vir para cá. Quando voltei de quilombo, estava mais ou menos metade da estrada, começou a escurecer. E ali depois tinha uma subida para subir assim, eu com a carroça bem carregada. E quem que disse que sobe ainda? Os animais se entregaram, não puxavam, encostava o peito assim, não subia. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar a carroça aí carregada de açúcar, sal e drogalhar que tinha comprado para manter a turma aqui também, e farinha, tá? Aí deixei lá, cobri com um pedaço de lona em cima lá, deixei lá a carroça, digo, será que Deus quiser, né? Vim para casa, dormi, quando foi na madrugada, eu levantei, peguei os animais, fui lá em cima pegar a carroça. Mas para depois fazer esses burros puxar, não puxava mais, estava doído no pescoço. Aí teve que pegar e levar para cima uns quantos sacos de mantimento, até em cima da serra, tudo no ombro. Aí, depois então, eu embrochei os burros e convidava. Eles pegavam assim, eu ajudava na roda assim, até que subir.
Vim para casa era meio-dia passado já. Foi sofrido esse trecho. E depois, então, daí, quando começaram a abrir a estrada ali, então começou a passar um ônibusinho ali. Eu tinha uma junta de boi reforçado, eu tinha comprado uns temerotes, mas depois foi treinando ele, tá. E o ônibus não subia a serra aqui para ir até a serra alta aqui em cima, tinha que engatar os boi aqui embaixo da serra para puxar o ônibus até lá em cima. E aqui no Bonito, aqui embaixo, depois então tinha rasgado a estrada, chegava um caminhão ali, vinha me chamar para ir rebocar o caminhão para subir. Eu nunca cobrei uma pilha de ninguém, mas era burro também, né? Devia ter cobrado, aquele tempo devia aproveitar, né? Eu não cobrava uma pilha de ninguém. E um dia os outros me ajudam, que ajuda, que deslizava sempre. Mas até que deu, que vivemos depois, né? E começamos fazendo roça e tudo na base do machado e foice, serrote, para derrubar as árvores com serrotinho de mão. Tem ainda lá o serrotinho. Tem um serrote de mão. Puxa, lá aquele lá para... E senão, motosserra não existia aqui, senão cortar tudo a machado. Até que fomos virando, até que deu para fazer a vida. E com que idade, que ano ou que idade vocês tinham quando chegaram aqui? Eu tinha 25, ele tinha 22 anos. 22. E qual foi o motivo de sair do Rio Grande do Sul? Nós saímos de lá porque lá não dava mais nada. Não, é que o meu irmão me convidou, ele estava junto com o irmão dela, trabalhando no comércio, e ele sobrou um dinheiro, disse, vamos comprar uma colônia lá em Novo Horizonte, e depois, então, lá, fizemos uma roça lá, ele já tinha vindo para cá dar umas volteadas. Aí chegamos ali, mas depois, quando foi no fim, ele estava só no meio de encrenca com o irmão dela, por devido das partes lá, não sei o quê, me tocava só para mim trabalhar. Eu, então, trabalhar na roça, e traz as criações, e ele só para cá e para lá. Digo assim, não vai dar. Eu vou trabalhar para ele e quando eu vou sobrar em toda coisa. Aí, já partimos lá, eu digo, vamos vender a minha parte, e deu. Aí que eu resolvi comprar aqui, né? E como é que foi? Porque o senhor teve também casa comercial, né? Vocês tiveram também comércio aqui, né? Sim, depois então botei uma bodeguinha ali, vendia pinga, vendia açúcar e coisa rara, até que depois botei uma loja de roupas e tal. E aí depois que resolvi fazer outra casa para lá, matava a loja lá também. E foi então que depois di deixei lá para o meu filho, o Valmor, e aí passei para cá e botei a loja aqui, depois agora ficou a minha filha aqui agora. E quando chegaram aqui em Formosa, quem que já estava morando aqui? Aqui que estava morando o João Sela e o Nino Dolorino Cúnico, mas depois ele foi perto do Novo Horizonte. Sim, naquela época, sim. E tinha o falecido Belisário, o Martim, 2 caboclos, e o Lani, que aquele faleceu também, e o Ângelo Sela. Constante Areolon já saiu. E o Constante Areolon que saiu daqui. E tinha o coisa. Os Teles, naqueles os Bandeira. Os Bandeira, mas aqueles moravam lá nos fundos também. Mas só no meio do primeiro morador que vieram. Né? Mas aqui mesmo na vila, aqui, tinha só nós, o João Sela, e o Pisaia, e o Lane, o Cúnico, 4, 5 famílias. E o Belisário Martim, só. Depois era só mato. Só mato. Mato, capoeira. A gente lavava a roupa de manhã cedo, não dava para estender fora, tinha que estender dentro de casa, o sol saía lá para 11h30,
A gente esperava, quando esperava o sol, botava a roupa fora. Quando era às 3 horas, tinha que colher, porque a serração já estava fechando. Era tudo assim, piazada era só dentro da casa. Depois que nós chegamos aqui, então entrou os Pascoalão, entrou depois, diversos, né? Entrou muito, Mas né? depois, mais daí Mas era triste. A onça que gritava bom, de um lado, o porco de vara que vinha tomar água na anta, antas que desciam para ir lá no no moinho rio. tinha que ir em Quilombo, para pegar um remedinho qualquer tinha que ir em Quilombo, que tinha o Sim, Hélio mas só Farizinho. farmacêutico, mas era médico, tinha que O ser médico tinha que ir em Xaxim Xaxim ou Chapecó. ou Chapecó, São Lourenço Ou tinha um farmacéutico não, nem bom. São Não, um Lourenço não farmacéutico bom tinha. Não, tinha um farmacêutico bom em Mas São se não Lourenço naquela médico, época não. também. Mas você não tinha que ir. Ou Chapecó, Xaxim, O Chapecó ou mesmo. o Xanxerê, para médico mesmo. E fazia algum tipo de tratamento caseiro? Aquilo tinha que fazer. A pressa aí, ela ficou 3 anos, que parecia que não tinha gente. Com 3 anos, eu acho que ela pesava 4 quilos. E o médico, o falecido Hélio Farizinho, era um farmacêutico, ele vinha de lá, ele vinha aqui, consultava a cada 8 dias e me receitava comida toda pesada, tudo no pesadinho, tantos gramas de uma coisa, tantos gramas de outra. Mas foi sofrido, não dormia nem de dia nem de noite. Era só aquele choro, aquele choro, aquele choro. E ninguém sabia o que tinha. Até que ele tratando, Ele curou ela. acertou o tratamento Acertou o do Hélio tratamento, Farizinho. né? Porque não tinha outro médico. Depois Não tinha. então o Hélio Farizinho faleceu, né? Sim, não fazia. É, faz tempo, né? Mas depois então ficou o Bernardino, Mas aquele o lá, irmão dele, né? Mas só ele tomava muito. E tinha se machucado um aqui em cima, perto do 7 de setembro ali, como é que era o... podia, não me lembro mais. Um ali tinha se estrepado. Fazia o que podia, né? No saco, para falar a verdade. Então ele veio um me pegar aqui, eu tinha apenas comprado um caminhãozinho 51, levei ele para Quilombo, então eu levei lá, mas chegamos lá de noite já, porque não tinha estrada, demorava quase meio-dia para ir. Aí cheguei lá, o Bernardino estava na bodega, mandamos chamar ele, ele veio lá. Então ele me disse, o que tem? Digo, olha, esse sujeito aqui foi isso aí. Então ele disse, porco, Dino, diz, o que vamos fazer agora? Mandar para Xaxim, diz, não tem jeito, porque diz, é longe, diz, não tem um caminhão, não tem nada. E eu não vou, digo, também. Então ele disse, vamos operar ele de uma vez. Digo, a não ser louco, digo, faz um tratamento, amanhã tu manda ele para Xaxim. Aí ele me obedeceu, ele fez o tratamentozinho lá e segurou lá. Eu voltei de noite ainda para casa. Mas se fosse contar tudo, precisava 2 dias. Ou mais. Ou mais também. Nós podia contar um pouco então como é que era esse mato, os animais selvagens, quando chegaram? Tinha antas, todas vinham tomar água nesse rio. Ali Primeiramente era embaixo, Rio assim. da Antas, né? É. Depois então vieram aqueles bandeiras, tinha João e Emílio, 2 irmãos. Então passaram o rio João e Emílio, que era dos 2 irmãos, né? E depois então o guri no Salvila tinha botado Formosa, porque ele achava que era um lugarzinho bonito, que ia dar um lugar formosura, né? E deu até mais ou menos vista do que estava, né? E depois foi o padre de São Lourenço, que ele veio para baixo, porque ele vinha os padres de lá rezar a missa. Daí ele botou Vila Formosa. E agora é Formosa do Sul, né? Aquela vez, então, o Guerino, ele vinha, posava aqui na nossa casa ali, para vender os lotezinhos aqui ali. Aí ele me buscou, disse, me compra essa sedezinha aqui, disse que eu vou te vender. Digo, mas não tenho dinheiro. Digo, vou comprar com o quê? Então ele vai me pagando conforme tu vende o lote. Aí eu falei para o Simonato, eu tinha entrado de um ano depois de que nós aqui, que era meu amigo, tá? Ele tinha uma serrariazinha ali. Então digo, vamos comprar essa terra dele.
Digo, ele me fez a proposta assim. Então, ele disse, se ele te fez a proposta, vamos arriscar comprar. Aí risquemos comprar, mas tu no papo, era 2 colônias, né? É, 2. 2 ou 4? 2. Porque 2 ficou a Rosela, né? Não. Aquela lá do fundo. 4 colônias, sim. Era velho pico e depois ficou... Não, mas depois então vendemos por velho pico no pedaço. Compramos, ele me pediu 800 conto aquela vez, que nem 8 milhões, eu acho. Aí fizemos um negócio. E cada lote que nós vendíamos, nós passávamos o dinheirinho para ele. O bicho ficou faceiro e nós também, porque é ali que começamos a erguer as coisas. E aqui também, para criar porco assim, a gente não pegava os porcos e levava para casa. A gente fazia os 3, 4 aqueles de mato, derrubava e queimava mal e plantava. Depois pegava lá uns 100, 150 porcos, fazia uma encerinha pequena só para tratar e largava lá que você colhia o milho sozinho. E depois então saía os porquinhos tudo a pé para a estrada, ia para São Lourenço, até São Lourenço, depois de lá pegava... Novo Horizonte. Novo Horizonte, vamos para São Lourenço. Não, São Lourenço nós nunca tocamos. Não, mas Libardone sim. Ah, sim, bom, Libardone E quem que tocava os porcos? A gente mesmo, tinha gente que ficava lá. Eles tratavam, né? Depois ia para frente, ele largava o milho, ia chamando. E os porcos iam para a estrada a pé. Tudo a pezinho. Daqui até Novo Horizonte é tudo a pé. Quanto tem? Uns 20? Mais de 20. Tem 30 quilômetros. 30 quilômetros. Levava quantos dias para chegar? Mas chegava tarde, cara, e de Deus, chegava uns porque tinha lugar para parar, 6 dias, né, mas que tinha, nem né, tipo uma encera, É. quando anoitecia, parava. Tantos quilômetros parava, né, tratava lá. De manhã cedo, bem cedo na madrugada, que não tinha carro, não tinha ninguém, daí tocava tudo a pé. Bom, mas não tinha carro Não nenhum. tinha, por isso, né, era só a pé. Os caras de a cavalo tocando os porcos a pé. Então, e poderiam contar um pouquinho como é que era a relação com os outros moradores, se o pessoal se ajudava, ou como é que era? Que nem estava te dizendo, era tudo irmãos. Acontecia um doente, todo mundo ia lá, que dava um dia, outro que dava outro dia, que ajudava, não cobrava nada. Se eu tinha uma coisa que tu não tinha, eu repartia, dava metade de cada um, até que a gente podia sair fora se abastecer, né? A gente fazia aqueles dias à noite de São João, fazia aquelas festas de São João. O pai do Mírio, daquele de Mírio que veio junto contigo lá, ele morava lá no Canela, nós morávamos aqui, daí era nós, o Bramo, o Simonato, e tinha mais ainda os peões do Simonato, lá todo mundo. Ele fazia aquelas festas de São João, aquela fogueira, lá tinha batata doce, tinha amendoim, tinha café, era de tudo. Passava a noite inteira lá, só para ver que coisa mais bonita do mundo. Assim. Mas era só no dia de São João ou era... Não, era só o dia de São É João. só Mesmo de assim, São não, João. a amizade era depois, sempre. A amizade era sempre. Era com todo direta. mundo. E então, Olha, nós tínhamos tipo um hotelzinho, porque nós dava comida para quem chegava. Naquela época a comida era fartura, né? Lá vinha, fora de hora, o pai do Mírio, a mãe do Mírio, o Mírio também. O Mírio era que nem fosse filho, ele veio antes sozinho, se ele quer falar. Ele parava lá, ele vinha, comia e levava as coisas, farinha. Ninguém tinha milho naquela época que ele veio, fora de safra, né? E nós tínhamos milho seco para as criações, porco, nós tínhamos bastante porco. Demos para ele para a polenta e depois nós ia cortar numa ribanceira lá para cima, milho verde, para tratar as nossas criações, né? Mas demos para eles comer também, né? Para se servir um com o outro, né? Era vida boa naquela época, no mato, mas era vida boa. O padre vinha uma vez por mês, ele vinha de São Lourenço, e não tinha igreja, não tinha escola, não tinha nada. Era numa casa particular, né? Era sempre lá no Dalariva que ele rezava a missa. Daí a gente ia todo mundo lá, né? Não, para mim não.
Tocou começar desde o primeiro cepo da casa, primeiro cepo de igreja, de escola, de tudo. Até nós demos a terra para a escola, nem cobremos nada, demos a terra para a igreja. Demos tudo essa praça aqui. Aquela igreja ali foi pegar tudo madeira em São Lourenço. Tudo que o caminhãozinho tinha comprado, não cobriu um pilha de frete. Fizemos um pavilhão, que depois venderam o pavilhão, onde tem o pavilhão agora. Era de madeira. Era tudo madeira, tudo madeira quadrada embaixo. E as tábuas, então, foram comprar em São Lourenço. Aí eu puxei tudo também, não cobrei nada. Só trabalhei para a igreja, escola, eu sei que eu só trabalhei. E foi doado o terreno aí da praça? Foi doado esse terreno aqui entre nós e o Simonato, né? Metade de cada um. Foi doado. E tem mais um lote de cima da igreja que é doado também para a igreja, né? Foi doado tudo. E o comércio de vocês, fazia tempo que vocês já estavam morando aqui? Quantos anos mais ou menos? Olha, faz 66 anos que estamos morando aqui. Não, 56, E o comércio vocês botaram logo no começo ou demorou uns anos? Não, mas muito pouco. Não, demorou Comércio porque mesmo, sim, primeiro nós começamos assim, né? só com açúcar, sal e coisa de Alimentíssimo, comida. né? E depois então começamos a botar mais alguma coisinha, fomos Aumentando, né? Depois os filhos começaram a ficar grandes, foram para os colégios, faculdade, tudo longe, despesa bastante. E daí fiquemos lá com aquele lá, depois lá ficou o filho, e nós viemos morar para cá com um pouco de soquezinho e foi formando. Mas tudo de suor, porque ninguém deu uma mão. Foi começado de nada. A coragem, sabe, que a gente teve, eu sempre penso que não sei como é que tivemos aquela coragem de chegar aqui com uma menina de 7 meses. No né? meio do mato. No meio do matão, que não tinha médico, não tinha nada. Ela ficou um ano sentada, sem poder caminhar, dentro de uma caixinha. Ela sentava assim, né, e deitava ali, em cima numa banca, assim, a par da parede, e dentro daquela caixinha ali, quase um ano, sem caminhar. Nós estávamos no porão, né? Daí que a gente botava no gramado, na terra. No lado tinha a estrivaria da vaca também. Só nós tínhamos um quarto para dormir em cima, Só um quarto para né? dormir em cima. Mas senão, no lado nós tínhamos a cozinha assim, no outro lado tinha a estrivaria da vaca. Para poder... Não, olha... Mas não quero que ninguém passe isso. Não, tá Que bom assim ninguém mesmo. passe, mas ninguém vai passar mais, porque agora tem tudo, né? Tem bolsa escola, tem bolsa família, tem... agora tem demais. Tem demais, porque naquela época Tem gente lá... que tu vai procurar para trabalhar, não vem trabalhar porque estão ganhando pouco. Ganham demais. E naquela época se precisava de alguém para fazer um serviço, assim, tinha como contratar alguém? Tinha. Tu contratava com alguém naquele tempo lá, que eles vinham, se eles queriam sal, açúcar, coisa lá que eu tinha, eu dizia, tu me cede que depois venham fazer o serviço, aquele é certo que vinha te fazia. Te tratava produto, quando vem a safra, te dou feijão, te dou milho. Depois dava, quando eu comecei com o comércio também, quando que eu vou plantar o milho, quando vem a safra, eu te pago com a safra. E era um certo, mas agora tu arrisca fazer isso aí. Agora não dá mais. Agora não dá. Agora se tu faz um negócio desse aí, tu te leva tudo e não faz nada. E o comércio, da onde que o senhor comprava os produtos? Primeiro tempo eu comprava ali, Coronel, não. a linha Bento, para baixo da linha Bento, ali em Fernando Machado. Fernando Machado, Comprei a primeira mercadoria que eu comprei para formar comercialzinho, começar, foi no Fernando Machado, tal de Sela, não me lembro mais o nome. Era ali em Fernando Machado, depois então comprava onde que dava no jeito, São Lourenço, Chapecó. Levava produto, Eu levava produto, então comprava o produto aqui, Cordilheira, então puxava o produto em Cordilheira, puxava Chapecó. Depois comecei a comprar porco, levei
lá em Chapecó, na Sadia. Sadia. Seara. Depois eu levei em Seara, levei em Concórdia, levei Xanxerê, Xaxim. Quando eu comecei a comprar porco, depois vendia por tudo por aí. Onde achava melhor, E o senhor comprou caminhão, foi isso? comprei um caminhão. Que caminhão que era? 55 fora. O primeiro, caminhãozinho velho. Depois então comprei Uns 600. comprei uma 350, depois comprei uma picape, depois daí comprei um 664. Aquele era baguado de caminhão, novinho, mas aquele dava para tocar o pau que não tinha. E as estradas como é que eram? As estradas, tudo estrada de chão. Tinha que pegar pedra, pôr na carroceria. Quando tu achava o buraco, tinha que Tinha subir na tolador, carroceria, né? tirar a pedra e botar lá para Botar cá para para tu poder passar. passar por cima. Aquele caminhãozinho velho que eu tinha, ele sabe o que eu passei. Aqui para ir a São Lourenço, tinha os toladores antes de chegar ali em cima na Santana. Então tinha 2, 3 grapes no lado da estrada, assim. Ele sabe quanta trompada que deu daquelas grapes. Tinha que embalar o caminhão no meio do barro, assim, quando ele fazia isso aqui, eu, às vezes batia nas grapinhas. Tá louco. Não, não. É. E ainda estamos aqui, não com muita saúde, mas graças a Deus se vira. E quando você também levava os produtos, era o senhor mesmo que dirigia o caminhão ou tinha Era alguém? eu. Ele. É. E que produtos principalmente que eram vendidos daqui para outros lugares? Que era porco, era Feijão bastante. feijão, trigo puxava, mas não era muito, aquele tempo não era muito trigo. Mas era, então ia puxar pelos outros no moinho, assim. Milho também se puxava Milho, muito, milho se puxava bastante. porque dava milho nessas terras novas. Milho, né? feijão dava bastante. Naquela época lá. Porco. Agora não tinha gado, aquele tempo tinha pouco. Não tinha para a cabeça Umas de gado, mas só vaquinhas, para cada o uma gasto. leite assim. Só para o gasto deles. E esse caminhão, ele era a óleo diesel, era gasolina? gasolina. Os dois eram gasolina. Aquele novo Naquela também. época nem existia óleo diesel. Existia o Mercedes. Só esses caminhões lá. É. Não, E não. para conseguir a gasolina, onde é que Mas conseguia? não é. A gasolina tinha um posto em Quilombo, lá você também. É. Tinha aqui em Quilombo, tinha um posto. Tinha o Rosseto e o Ariete também. Oriente também. Tinha dois Porque postos de imagino que o caminhão a gasolina não deve andar muito com litro, né? Aquele lá, o 600, aquele era aquele novo econômico. lá, aquele Era é econômico, barbaridade. Agora aquele pequeno primeiro, não. Aquele era- pequeno fazia 1,5 por tomava que litro. nem um pipeta, mais ou menos assim. E aquele outro fazia até 5, 6 por aí. Mas aquele tá louco. Era mais, gastava mais por causa da estrada, né? A estrada A não tinha. estrada que se comia gasolina. Sim, a estrada Não é daí que nem gastava agora e não com tinha asfalto. muito posto de gasolina. Então, Agora o asfalto, Deus, o asfalto agora tá louco. É, E quantos filhos tiveram? 5. Queria dizer o nome deles? Vera, Vilsa, que é aquela, Valmor, que é o outro que mora lá, e a Vianney. Hã? A vida? Ah, sim, a Vilsa, a Vilda, a A outra Vilda. é. A vida que é a segunda. A Vera, a Vilsa, Valmor, Valmor, a Vilda e a A Vianney. Vianney. Sim. E nascidos aqui em Nós Formosa, 4 aqui, um nasceu em Novo Horizonte. A Vera. É. e naquela época, assim, no nascimento dos filhos, tinha alguém que ajudava, tinha médico, como é que Tinha era? uma parteira, se chamava parteira, coitava, né? Mas a gente podia agradecer a Deus que ela servia bem até. Só médico, só se nós ia, mas não se fazia pré-natal, não se fazia nada. Como Deus dava, dava.
Mas sempre, eu afinal sempre tive sorte, graças a Deus. Nunca precisei de médico. Eu fui com 80 anos sem fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa. E de 80 até 85 eu fiz 1, 2, 3 cirurgias. Fiz desgaste de osso e tinha me quebrado um braço, quebrado a outra perna. As duas pernas? É, mas uma foi desgaste, né? Ah, sim, desgaste. E quem era essa parteira que ajudava? Era Genovefa Janete. Ela era a mãe da Natalina, né? Da filha, da mulher do Nestor Simonato, não sei se o senhor conhece. Ah, não conheço. E ela atendia bastante pessoas? Todo mundo aqui, Tudo aqueles tempos lá era só... todo. Tinha outra lá em São Roque, que tinha o Zé de Zanquetin também. E qual que era o serviço que a parteira fazia? O que ela ajudava? Ajudava o quê? A gente tinha que se ajudar. Ela, coitada, fazia o que podia, né? Mas a gente que tinha que fazer o que podia. Mas era só na hora do parto ou ela ficava depois para ajudar Não, nos ela cuidados? ficava, aqui ela ficava, porque nós morávamos perto, ela vinha seguido, né? Mas se não, onde que ela era longe, que ela ia, fazia o parto e depois se vira, ela vinha embora, né? E as crianças tinham algum cuidado especial, por exemplo, algum tratamento que fazia logo que nascia? Nada. A gente tinha experiência das mães da gente, né? Que a mãe sempre explicava, dizia era assim e tal, antes da gente casar, explicava bem tudo como que era, né? Mas se não de médico, E não tinha aquele costume de enfaixar os neném? tinha. E com as mãozinhas retas também. Até que era uns 40, 50 dias depois, não. E por que fazia E os isso? dentes também, quando que era para nascer os dentes, a gente pegava, lavava as mãos bem com álcool, né, bem limpa, e onde que a gente via que o dentinho estava para nascer, a gente pegava e apertava a gengiva, devagarzinho, né, apertava assim, e daí ela não, vinha os dentes retos, não é que nem agora, nunca vi, na nossa época não tinha aparelho de dente. É lá no Janir, pai. Nunca vi ninguém na minha idade de usar aparelho que nem agora. A turminha de Piazara que passa na estrada aí, que passa voando. E antigamente como é que era se precisasse ir no dentista, alguma coisa assim? Onde é que poderia encontrar um profissional para Não, ajudar? no começo não tinha nenhum. Só em São Lourenço né, tinha um dentista. Depois veio outro, mas depois de muito tempo veio aqui, trabalhava, ele era de São Lourenço, o Segalinho aquele. No começo tinha, É, o Hélio Farezinho que era dentista. Ah, bom, o Hélio também era dentista em Quilombo. Mas era só assim. Não é que nem agora, não. E ainda o pessoal se queixa, né? Que a vida é braba, que isso, que aquilo, mas não era, não. Braba era a nossa que passamos aqui. E como é que era? E a senhora assim ajudava no comércio ou fazia? Ele trabalhava fora, né? Eu com os filhos, sem empregada, nós tinha comércio, lojinha, com roupa, com tudo, tinha bebida, tinha arroz, açúcar, tudo, um negócio de mantimento, comprava produto, tinha um armazém, deixava uma criança sentada lá no balcão, que ficasse lá, cuidasse se tinha gente, eu tinha que descer no armazém, pesar o produto, fazer a conta, acertar o freguês e tudo eu. Ele viajava, né? E as crianças tudo pequenas. E a senhora conseguiu continuar com alguma plantação ou daí parou? Sempre plantando. Ele pode dizer que até plantava de tudo, negócio de fruta, a coisa, melancia, todas as coisas assim, né? Porque eu disse, eu quero plantar porque meus filhos comem o que tem, que não vai querer roubar dos outros porque eles não têm com o que comer. Plantava de tudo. Nós plantávamos de tudo. Sempre, sempre. Poderia juntar um pouquinho.
E a... Querem parar? Talvez continuamos? Ah, tá bom. O senhor que sabe, né? E a igreja, como é que era no começo? Como é que foi para ter igreja? Igreja tocou, depois que lutemos aqui, né? Daí demos o terreno e daí começamos a tirar a igreja, assim, a fazer. Tinha lá em cima. Mas era no mesmo terreno aqui, nosso igual. Mesmo, Mas foi construída depois que nós viemos morar aqui. Foi construída depois. Não tinha, quando nós chegamos aqui não tinha igreja, não tinha nada. Todo mundo dava um dia, dois, né? Tirava ali madeira de mato, comprava um pouco, lascava. Era tipo barracão, Mas lá em assim, cima servia. foi feito só... Mas Servia depois pra daqui, igreja. sim, depois daqui foi pegado toda madeira em Novo Horizonte. Sim, São Lourenço, toda madeira para construir a igreja. Tudo veio de lá. Mas E lá o em pavilhão, cima então, era que eles cerraram aqui, e eu dava madeira, eles cerraram e madeira puxava. grossa debaixo, assim, esses barrotes, tudo tirado do mato. Um pouco de cada um, né? Todo mundo. Isso naquela ou nessa? Naquela lá. Aqui também foi ajudado, todo mundo ajudava. Todo mundo E quem ajudava. foi o construtor dessa igreja? Chiarello. José Chiarello. Ele mora ainda, eu acho, em Xaxim. Xaxim. Eu acho que você não faleceu, né? Não faleceu, Eu não sei. Ele falou até que se eles queriam, eles vinham ele ainda trocar as coisas lá em cima. Ele era carpinteiro, gente. Subir, botar aquelas cruzes lá em cima também. Tá louco. E esse José Chiarello, ele era o que era carpinteiro? Carpinteiro fino. Ele morava aqui, lá onde que mora o Nelson agora. Mas muita gente ajudou ele também na trabalho. Todo mundo ajudou. Dava uns dias, sabe? Por exemplo, essa semana tinha 4 que ia. Então ia ajudar ele. Semana que vem ia mais 3, 4, conforme que ele achava que precisava. Daí o povo ia ajudar. Fazer a escalação, né? Escalava, né? E qual é que era o costume do pessoal assim de rezar? Porque missa não era sempre que tinha, né? Não, era terço. Era terço. Era o João Sela que era o Capelão. o capelão a primeira vez. Rezava o terço de manhã, todas as manhãs rezava o terço, né? Domingo, né? Só Sim, todos os domingos, quer dizer. Todos os domingos na igreja rezava o terço. Na igreja. E nas casas também tinha costume de rezar alguma oração? Ora, nós sim, a nossa casa sempre de noite ensinava para as crianças a rezar. Todo mundo rezava o terço. E tinha costume de fazer aqueles encontros de família, assim, que chamam de serão ou filó? Tinha bastante. Tinha. Gostava muito, gostava. Nós não ia quase, não tinha muita gente. Nós ia quando tinha capelinha, porque fazia de noite, né? Porque na colônia, assim, de dia não tinha quem ia, então fazia de noite. Mas tinha coragem de se reunir lá uns 50, 60 pessoas. E nos fins de semana, assim, além da missa, tinha algumas outras coisas que o pessoal se reunia? Muito pouco. Tinha pouco, porque fazia algum bailezinho, algum encontro, assim. Mas tinha muita caboclada, não era coragem de se meter, porque, sabe, se lá avançava de facão naquela época lá. Uma vez foram em dois moinhos, né, em Quilombo, 2 caboclos foram para lá, faceram 2 amigos e voltaram bêbados. Quando foram lá numa altura, um matou o outro. Mas tinha bastante jogo de futebol. Né? Futebol, né, Vila? Se reuniam bastante juventude. Mas depois que começou a escola, né? E tinha algum salão de baile aqui no centro? Como é que era? Tinha um clube, telão, que morava ao Pico. Se lá no pé. Ali a gente fazia os bailezinhos aqui, não. Tinha um clubezinho lá e dava cada bailão naquela época. Dava baile caprichado. E como é que eram os bailes naquela época? Que hora que começava? Que hora que terminava?
Quando é às 8 horas, eles começavam. Cedo, às 9, 9h30, Ah, até às vezes, meia-noite, conforme depois, que dava na luta, eles começavam. depois da Era meia-noite gaita, pouco. violão e pandeiro. E que tipo de música tocava no baile? De tudo Essa tipo. gauchesca mais de tudo era. É. E vocês costumavam ir nos bailes? Nós não, muito pouco. Depois que as crianças começaram a ficar maiorzinhas, eles iam, né? Mas eu não, nem sei dançar. O pai sim, mas eu não. Mas a gente ia Eu não me sobrava. junto com os outros aí, fara. E nesses bailes tinha que pagar ingresso? Como é que era? Tinha. Tinha. E também o clube tinha que pagar mensalidade. O clube ainda, estou Não, sócio quando do ele estava clube. aqui, pai. Tá. Quando ele estava lá. Tinha que pagar, sim. E esse salão comunitário aí, ele foi construído faz muito tempo? Que a comunidade tem salão? Não, agora Tem um clube, né, lá no fundo. Tem um sim, clube. mas tem A aqui maioria o salão também aqui na comunidade. é da aqui, igreja, na isso é, né? A comunidade da igreja. E o clube é sociedade, né? O clube é sociedade. O CTG é sociedade também. Que eu vi o pessoal comentando que tinha um barracão que era do Augusto Piccoli. Mas é aquele que eu estou dizendo. Aquele que a senhora fala que era aquele lá. um clube esse. Era, mas agora desmancharam Agora, tudo. Que tinha os bailes ali uma época, né? Fazia, tinha a rainha até. Escolhia a rainha, né, Wilson? E mudando então de assunto, e vocês, a família de vocês é de que origem? É italiana? Italiano. Nós sim. E vocês têm algum costume que mantém, assim, da origem italiana? Mas nós, olha, a origem italiana, nós se criamos junto com os caboclos, porque viemos do Rio Grande. Eu vim com 40 dias, ele nasceu aqui. Não, nasci lá. Nasceu lá. E aqui era só caboclo italiano, os pais. Não, depois que nós viemos para cá, nós viemos quando que nós já era casado, né? Aqui sim, mas digo lá em Não, Rio mas Grande digo, para tá, ter tá tradição, pai, para ter tradição italiana. Não. Eu não me lembro de nada. Era tudo misturado lá também. Italiano, Conviveram bastante com caboclo. que nem Mas lá o onde nós brasileiro íamos, foi italiano, lá na né? Barra do Rio Azul, nos bailes lá tinha caboclo, tinha italiano, polaco, alemão, tudo. Misturava tudo. Aqui também, né, estavam falando dos caboclos, né? É. E como é que era, assim, essa relação dos italianos com os caboclos? Se davam bem? Se ou tinha davam. Se problema? dava. Olha, nós tivemos aquela bodeguinha lá, aquela bodega, aquele comérciozinho lá, mas nunca teve um caboclo que tivesse feito alguma arte dentro, para dizer nem que o pai não estava, que eu estava sozinha, mas ninguém saiu qualquer bobagem, qualquer coisa, nunca, não posso me queixar. E às vezes Caboclo me ficava aberto respeitava, até as me 9, respeitava. 10 horas da noite, porque eles não saíam, né? E tu não podia tocar, mas tinha sempre as crianças por aí. Só uma vez sim que me tocou tocar Arlindo Abreu fora uma vez. Aquele estava podre, bêbado, né? Mas se não era, os caboclos Mas também os respeitavam a outros gente. também respeitavam Respeitava bem. Respeitava. Eu não posso me A queixar gente do também caboclo, não porque usava, né? tu dava alguma coisa afiado também, tal dia te pago, se não vem trabalhar ou te dou um produto, nunca perdi um dia do caboclo, nunca. E até E era bom ter trabalhado com os caboclos. até hoje eles me respeitam porque tem caboclo aí no Jordaninho, ali para baixo, que quando me enxerga, vem, cumprimenta. Meio tudo. quilo, ele. Irmã, tem ali. Tá louco. E às vezes acontecia de dar umas brigas por aí, ou roubo. Dava. Mas nós, na nossa casa, nunca deu nada. Nunca deu. A maioria Na era... estrada, assim, quando Quando estava bêbado, né? Começava assim. andava, né? E aí tinha algum tipo de polícia? Era só em quilômetro. Não tinha os anetes. Tinha os anetes que era o inspetor, né? É, Mas depois então ele pegava e mandava para para fora. quilombo. Eu vi uma história que teve um momento ali que
Foi botado umas pessoas de castigo limpar a praça. Foi. Vocês lembram disso? Foi, filho. Eu não me lembro mais quem que foi limpar a praça ali. Eu acho que eles faziam Eu arrancar acho- suco, pedra, não sei. Eu acho que é aquele filho daquela mulher gorda, sabe? Aquele rapaz que roubava gado, aquela vez roubou aquele gado do Tcheco Ah, Pico. coisa que é da bem-vinda. Da bem-vinda, isso mesmo, aquele lá foi. O rapaz O que aconteceu? Ele roubou gado? O que foi? roubou um gado e veio, vendeu na açougue e matou o gado do outro. E outro faltou o gado e veio atrás logo, e era dele. Deu tempo de aproveitar a carne ainda. Aí ele conseguiu recuperar. Conseguiu recuperar, conseguiu. E aí o... Daí que botaram na Praça Arrancatoco. Continuando a entrevista com a participação de Vilsa, eu vou pedir para ela falar o nome completo e a data de nascimento. Vilsa Maria Corioleite, nascida em 29 de março de 1958. É nascida já aqui em Formosa. Nascida Né? em Formosa do Sul. Podia contar um pouco como é que era ser criança aqui em Formosa do Sul? Que iam na escola, como é que era? Bom, assim, eu tenho boas lembranças da minha época de criança, porque na nossa época a gente criava as brincadeiras, brincávamos muito, né? Fazíamos poucos trabalhos em casa, mas a gente brincava bastante. A gente se reunia muito com a vizinhança, tem várias amigas minhas que ainda moram aqui, outros que já saíram, e a gente brincava aquelas brincadeiras bem sadias, brincadeiras gostosas de boneca, de casinha, de fazer comidinha, né? Todas aquelas brincadeiras, a gente até assim roubava da mãe as coisas para fazer comida, né? Então a gente foi criando assim aquelas brincadeiras, inventávamos, criávamos as nossas bonecas também. Fazia E assim, vocês mesmo? Fazia com cabeça de palha? uma infância muito boa, né? E daí a gente começou a estudar cedo, né? Os pais tinham assim, aquela preocupação de colocar a gente na escola. Eu comecei com 5 anos de idade, né? Na época a gente fazia a tal da cartilha, aí depois ia para a primeira série, né? E daí ia passando os outros anos do primário. Mas assim, a nossa escola aqui era uma escola que se chamava Escola Isolada Desdobrada, de Quilombo. E a primeira escola era uma escola onde todos estudavam na mesma turma, né? Tinha só uma sala de aula, a merenda era feita pela própria professora, nós alunos ajudávamos a fazer a merenda da escola também. E aí depois, com o tempo, a comunidade, e através do prefeito, que a gente pertencia ao município de Quilombo, conseguiu com que ele construísse uma outra escolinha junto com a participação do governo do estado, e daí essa escola se chamava Escola Isolada Desdobrada Estadual. E aí nessa escola, então, nós tínhamos 2 salas de aula, tínhamos um espaçozinho assim que daí era para fazer a merenda, que era dividida assim, eu me lembro bem, as 2 salas, e no meio, né, tinha tipo uma cozinha assim que fazia uma merenda. Mas a merenda que vinha daquela época era só leite em pó, né? Não tinha outra coisa. Então, era aquelas panelas de leite em pó. Então, a gente levava o lanche de casa. Nós trocávamos muito lanche com os colegas na escola. A gente gostava de fazer aquela troca de lanche. Um levava, trocava com o outro. E as professoras daí já tinham as turmas separadas, né? Não eram mais toda a turma junto. Então, tinha primeira, segunda, terceira. E assim as professoras eram bem dedicadas. Também nós estudamos em bancos que eram de 2 alunos, né? Então eu sou ainda do tempo de estudar naqueles bancos de 2 alunos. Mas assim, eu fiz até a minha 4ª série aqui, né? Aí depois eu mudei, né? Minha mãe tinha uma irmã que era irmã religiosa, e daí a gente foi estudar para o Paraná. Daí eu lá fiz no 5º ano, que também tinha, e daí depois eu fiz até a 6ª série, então eu voltei para cá. Mas assim, aqui em Formosa do Sul, sempre teve, né, até a 4ª série normal. Aí depois, acho que foi em 1974, se não me engano, que daí teve a escola
estadual Rui Barbosa, né? Aí começou então a quinta série em diante, e a quinta série teve até um período que teve uma turma à noite, porque tinha muita gente adulta que tinha parado muitos anos de estudar, e aí começou a estudar à noite, então fizeram uma quinta série à noite. E aí depois continuou, né, as turmas normais, assim, até a oitava série de dia, e com o tempo também veio o segundo grau, né, que hoje ainda tem até o segundo grau aqui. Teve uma época que foi grupo escolar também. Isso, quando passou a ser assim, que nós tivemos não eram mais todos os alunos juntos, que daí cada um estava na sua série, se chamava daí também grupo escolar, né? Depois de ser escola isolada, desdobrada, daí passou a ser grupo escolar. E quando era os alunos todos juntos, tinha muitos alunos na sala? Olha, eu me lembro assim vagamente, eu não posso precisar o número de alunos, mas eu sei que a sala estava sempre cheia, né? Porque todos os pais colocavam os alunos na escola. Era uma preocupação e tinha aquela procura grande de matrícula, ninguém deixava de matricular seu filho. Hoje as matrículas são automáticas, mas naquela época o pai ia, renovava a matrícula, assinava a ficha de matrícula, tudo, e era, né, bem... Mais organizada do que agora, quase. E tinha outras escolas aqui no interior, assim, na época não era município, né? Mas demorou para sair. Depois, né, depois de muitos anos, sim. Inclusive, as escolinhas do interior do município, né, a maioria das comunidades tinha uma escolinha do interior, uma escolinha lá, né, que se chamava Escola Isolada Municipal, daí. Então, primeiro foi só a escola estadual. Aí depois, né, começou então as escolinhas do interior. Aí o município de Quilombo criou nas comunidades maiores, e depois, quando Formosa passou ao município, aí também os locais menores, as localidades menores também tinham, né? Tinha praticamente aí umas 10, 12 escolas municipais, né? Que aí depois também foi ali em 1996, 97, que daí se juntou, né? E passou então a fazer o núcleo, né? Que foi feita a nucleação. E hoje tem quantas escolas no município? Hoje tem uma escola municipal e uma escola estadual. E as duas... A estadual tem o ensino médio? A estadual tem ensino médio e a municipal tem educação infantil e ensino fundamental. E eu gostaria que contasse um pouco como é que era quando era criança e ia na escola, quem eram as professoras. Assim, as professoras que na época eu tive, inclusive, né, e que foram professoras aqui, foi a dona Adélia Pazin, dona Laides Damo, a Alice Pazin, a Arlete Pazin também foi professora, a Hilda Comunello, que também... Beta Valiati. Aí depois teve outras professoras aí já de quinta, oitava série, aí, né? Passaram várias professoras, mas assim, aquelas do grupo escolar, daquelas que iniciaram mesmo, as primeiras professoras foram essas. Teve aí, eu acho que o primeiro professor mesmo aqui de Formosa, se não me engano, foi o seu Gibrair Cúnico. Sandro Zanetti. O Sandro Zanetti, né? Um dos primeiros. Gibrair Cúnico vinha de Quilombo. Sandro, acho que não. Sim. Né? E ele foi um dos professores aqui também, né? Então, assim, teve... Aí depois as professoras, a dona Adélia, a dona Alice, a dona Laides Damo, né? Que foram professoras aqui, as primeiras. Mas eu ouvi falar que tinha uns anos que teve as professoras assim que eram bem rígidas, que tinha... Eu acho assim que cada um vê de um jeito, mas elas eram assim bem exigentes mesmo. E você ia lá para aprender, né? E até porque eu acho que os pais, eles tinham uma preocupação grande em colocar um filho na escola, porque sabiam que colocavam na escola para aprender. Era essa a preocupação dos pais. E aí, como os pais se interessavam desde ir matricular, acompanhar, participar das reuniões, os filhos tinham um respeito muito grande pelo professor, o professor era muito valorizado naquela época, né? A gente não via ninguém... O professor na comunidade era, né,
pessoa mais culta que tinha, porque os outros não tinham instrução nenhuma, então o professor ele tinha um valor grande. E isso os pais colocavam já para os filhos, né? E os professores exigiam mesmo, né? Você ia lá para aprender. Você não ia para passar tempo, para brincar, não, né? Não se brincava em sala de aula. Era aquela época ainda que, de repente, você não fazia o tema, você tinha um castigo. Mas era o ensinamento que se tinha, né? Era a pedagogia da época. Você levava, não sabia a tabela, a tal da tabuada, levava uma palmatória, né? Mas, assim, nunca houve alguém que se virou contra o professor por causa disso, né? Mas procurava, sim, fazer aquilo que... E mais uma pergunta. Falando das brincadeiras, gostaria que contasse como é que era aquela boneca de milho que fazia. Nossa, a gente procurava, né, na época do milharal, aí escolhia uma boneca de milho, uma espiga de milho que estivesse embonecando, que o pessoal diz, né, que tem aquele cabelinho vermelho lá descendo, né, e vestia ela como se fosse uma boneca e levava aquilo, né, fazia as brincadeiras baseadas naquilo. Mas também se criava assim boneca de pano, se fazia boneca de pano. Fazia a cabeça, fazia os braços, o corpo da boneca, né? E assim com tecidos diferentes, inclusive a blusa, né? O corpo, uma blusa com uma cor, a saia. A cabeça a gente pegava uma meia, enchia dentro, bem. A mãe lembra bem disso, né? Porque ajudava a fazer, ajudava a gente a fazer. Como é que a senhora fazia? A gente pegava uma meia, né? E em cima do pé da meia, por cima, onde que entra, não o pé, a canela, né? Daí tu pegava um pedacinho assim, tu enchia bem naqueles cabelinhos de milho verde, lama seco o milho, né? O cabelo. E amarrava assim no pescoço, né? E depois tu amarrava mais um pouquinho para baixo e fazia o pescoço. Daí tu pegava, cortava uma meia e costurava bem fininha, daí tu costurava aqui Os braços, enchia daqueles cabelinhos lá, dedo e tudo fazia. Com a máquina fazia e depois enchia dentro do cabelo. Fazia boneca assim. E essas petecas, de palha de milho. Brincavam também com peteca? Como é que era? Fazíamos as petecas, né? De palha de milho e pena. Né? Pena de tinha galinha. o pessoal matava a galinha, né? E daí procurava aquelas penas bonitas e a gente jogava. Isso era brincadeira assim na hora do recreio, né? Não tinha professor exclusivo de educação física, mas a gente tinha aquelas aulinhas e daí jogava isso, né? Fazia aquelas brincadeiras de roda. Era bem... E a senhora costurava também as roupas da família ou mandava fazer? Como é que era? Costurava até por os outros, costurava por fora. Costurava tudo, calça, camisa, vestido, mas depois quando eu botei aquela lojinha, as crianças pequenas, ele saía e não dava mais, deixei de costurar. Agora eu costuro ainda, mas muito pouco. Pois não enxergo muito também, mas se não... E ainda a gente costurava com aquele lampiãozinho de querosene, sabe? Fazia uma latinha, fazia um paviozinho lá, botava querosene embaixo, ou banha às vezes. E queimava com aquilo e costurava na máquina de noite ali. Ele puxava frete de noite, com uma carroça e boi lá no horizonte, lá aqueles barriga verde lá, não sabia nem o que era. Eles puxavam, ia quebrar milho, né? Pegava um cesto, botava uma corda e pendurava no pescoço. Ia tirando o milho e botava dentro. Até que o cesto estava cheio, depois levava para casa. E ele foi com a carroça, começou a trabalhar com a carroça e os boi. Daí de noite ele puxava frete. E de dia trabalhava para ele. De dia trabalhava para mim na roça, de noite puxava frete por até as 10 horas da noite. Queria ficar rico, né? Na serraria, então marcava, diz, essa pilha aqui é para levar para o fulano lá, que eles iam construir uma casa. Então sabia que aquela pilha podia carregar, levar lá para o fulano, que era aquele, até as 10 horas da noite, puxando frete com os boi, a carroça.
E eu costurava de noite, porque de dia não me sobrava tempo. Mas como é que o senhor fazia para puxar frete de noite com carroça? Como é que fazia para iluminar o caminho? Mas é que a gente já conhecia a estrada, né? Então, nem que fosse escuro, ia igual. Ia que quando tinha lua, por exemplo, um luar bonito, né? Se chovia, não. Não, se chover não ia. Mas tipo o luar da lua mesmo, claridão da lua. Claridom. E como é que fazia em casa para conservar os alimentos ou até no comércio quando não tinha luz elétrica? Agora nós, depois que tivemos o comércio aqui, compramos uma sorveteira, né? Tinha gerador. Nós tinha um gerador com motor a diesel, gerador. Tinha luz na casa e tinha uma sorveteira, cuidava da comida, guardava carne, fazia sorvete, picolé, fazia... Não fizemos não sei o que, dinheiro não fizemos, isso aí não fizemos, mas o resto... Dinheiro é matar. Matar também nunca batemos ninguém, mas o resto Mas acho no que resto, experimentemos de no resto tudo. já experimentei de tudo. Experimentemos de tudo, gente.